suprema esperanza de la tierra, oh buen Jesús, a quien desde la cuna iluminó la caridad doméstica, oh María, riquísima de gracia y única en el sagrado privilegio de amamantar al Hijo de Dios vivo y de cubrirlo de amorosos besos. Oh José, destinado entre los hombres para custodio de la Virgen Madre, y que fuiste llamado por el niño con el nombre dulcísimo de Padre. Gloria a ti, Jesucristo, que te hiciste obediente a tus padres terrenales, y gloria igual con el Divino Espíritu a la deidad de tu celeste Padre. Amoris Laetitia, a alegria do amor, sobre o amor na família. Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Sumo Pontífice Francisco. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui será lido, isso é possível pelo site do Vaticano, o link está no descritivo. Há também o livro das edições Loyola. É através dele que eu faço a leitura, então o livro também pode ser adquirido. E caso você goste do meu trabalho, concorde com o que aqui é feito e queira auxiliar-me, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro. A possibilidade de ser membro é uma assinatura mensal, que começa a R$ 1,99 ao mês aqui no canal, e tem diversas possibilidades, e é uma assinatura que pode ser cancelada a qualquer momento. Então dê uma olhada nas possibilidades, caso você possa, deva e queira fazer parte. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que você que cá está, por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, caso já não tenha feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos que colaboram de alguma maneira, que fazem disso uma troca. Eu peço também para que, por favor, orem por mim a Deus, nosso Senhor, e desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Seguimos para o capítulo 5, o amor que se torna fecundo. O amor sempre dá vida. Por isso, o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. Acolher uma nova vida. A família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. Isso mostra-nos o primado do amor de Deus que sempre toma a iniciativa, porque os filhos são amados antes de ter feito algo para o merecer. Mas, desde o início, numerosas crianças são rejeitadas, abandonadas e subtraídas à sua infância e ao seu futuro. Alguns ousam dizer,
como que para se justificar que foi um erro tê-las feito vir ao mundo. Isto é vergonhoso. Que aproveitam as solenes declarações dos direitos do homem e dos direitos da criança, se depois punimos as crianças pelos erros dos adultos. Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem fazer todo o possível para aceitá-la como dom de Deus e assumir a responsabilidade de acolhê-la com magnanimidade e carinho. Com efeito, quando se trata de crianças que vêm ao mundo, nenhum sacrifício dos adultos será julgado demasiado oneroso ou grande, contanto que se evite que uma criança chegue a pensar que é um erro, que não vale nada e que está abandonada aos infortúnios da vida e à prepotência dos homens. O dom de um novo filho, que o Senhor confia ao pai e à mãe, tem início com o seu acolhimento, continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. Um olhar sereno voltado para a realização final da pessoa humana tornará os pais ainda mais conscientes do precioso dom que lhes foi confiado. De fato, Deus concede-lhes fazer a escolha do nome com que Ele chamará cada um dos seus filhos por toda a eternidade. As famílias numerosas são uma alegria para a Igreja. Nelas, o amor manifesta sua fecundidade generosa. Isto não implica esquecer uma sã advertência de São João Paulo II, quando explicava que a paternidade responsável não é procriação ilimitada, ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável, tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas, como a sua própria situação e os legítimos desejos. O amor na expectativa própria da gravidez. A gravidez é um período difícil, mas também um tempo maravilhoso. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. A maternidade surge de uma particular potencialidade do organismo feminino que, com a sua peculiaridade criadora, serve para a concepção e a geração do ser humano. Cada mulher participa do mistério da criação que se renova na geração humana. Assim diz o Salmo: Senhor, me teceste no seio de minha mãe. Cada criança que se forma dentro de sua mãe é um projeto eterno de Deus Pai e do seu amor eterno. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Cada criança está no coração de Deus desde sempre, e no momento em que é concebida, realiza-se o sonho eterno do Criador. Pensemos quanto vale o embrião desde que é concebido. É preciso contemplá-lo com este olhar amoroso do Pai, que vê para além de toda a aparência. A mulher grávida pode participar deste projeto de Deus sonhando o seu filho. Toda a mãe e todo o pai sonharam o seu filho durante 9 meses. Não é possível uma família sem o sonho. Em uma família, quando se perde a capacidade de sonhar, os filhos não crescem, o amor não cresce, a vida debilita-se e apaga-se. Neste sonho, para um casal cristão, aparece necessariamente o batismo. Os pais preparam-no com a sua oração, confiando o filho a Jesus já antes do seu nascimento. Hoje, com os progressos feitos pela ciência, é possível saber de antemão a cor que terá o cabelo da criança e as doenças que poderá ter no futuro, porque todas as características somáticas daquela pessoa estão inscritas no seu código genético, já no estado embrionário. Mas conhecê-lo em plenitude só consegue o Pai do céu que o criou. O mais precioso, o mais importante, só Ele conhece, pois é Ele que sabe quem é aquela criança, qual é a sua identidade mais profunda. A mãe que o traz no ventre precisa pedir a luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo como ele é. Alguns pais sentem que o seu filho não chega no melhor momento. Faz-lhes falta pedir ao Senhor que os cure e fortaleça para aceitarem plenamente aquele filho, para o esperarem com todo o coração.
É importante que aquela criança se sinta esperada. Não é um complemento ou uma solução para uma aspiração pessoal, mas um ser humano com um valor imenso e não pode ser usado para benefício próprio. Por conseguinte, não é importante se esta nova vida te será útil ou não, se possui características que te agradam ou não, se corresponde ou não aos teus projetos e sonhos, porque os filhos são uma dádiva. Cada um é único e irrepetível. Um filho é amado porque é filho, não porque é bonito ou porque é deste modo ou daquele, mas porque é filho. Não porque pensa como eu, nem porque encarna as minhas aspirações. Um filho é um filho. O amor dos pais é instrumento do amor de Deus Pai, que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita-a incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. A cada mulher grávida quero pedir afetuosamente: cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. A cada mulher grávida quero pedir afetuosamente: cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Tua criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, preocupações, comentários alheios ou problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Ocupa-te do que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões. E louva como Maria. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Vive com sereno entusiasmo no meio dos teus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la a teu filho. Amor de mãe e de pai. Recém-nascidas, as crianças começam a receber em dom, juntamente com o alimento e os cuidados, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal, da partilha da linguagem, das intenções dos olhares, das iluminações dos sorrisos. Assim, aprendem que a beleza do vínculo entre os seres humanos mostra a nossa alma, procura a nossa liberdade, aceita a diversidade do outro, reconhece-o e respeita-o como interlocutor. E isso é amor, que contém uma centelha do amor de Deus. Toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Como disseram os bispos da Austrália, ambos contribuem, cada um à sua maneira, para o crescimento de uma criança. Respeitar a dignidade de uma criança significa afirmar a sua necessidade e o seu direito natural a ter uma mãe e um pai. Não se trata apenas do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como fundamento da família. Caso contrário, o filho parece reduzir-se a uma posse caprichosa. Ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que os seus intérpretes. Mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. Além disso, é juntos que eles ensinam o valor da reciprocidade, do encontro entre seres diferentes, onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro. Se por alguma razão inevitável falta um dos dois, é importante procurar alguma maneira de compensá-lo para favorecer o adequado amadurecimento do filho. O sentimento de ser órfãos, que hoje experimentam muitas crianças e jovens, é mais profundo do que pensamos. Hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetivos pessoais, mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm de presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. A realidade é que a mulher apresenta-se diante do homem como mãe, sujeito da nova vida humana, que nela é concebida e se desenvolve, e dela nasce para o mundo.
O enfraquecimento da presença materna, com as suas qualidades femininas, é um risco grave para a nossa terra. Aprecie o feminismo quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. Com efeito, a grandeza das mulheres implica todos os direitos decorrentes da sua dignidade humana inalienável, mas também do seu gênio feminino, indispensável para a sociedade. As suas capacidades especificamente femininas, em particular a maternidade, conferem-lhe também deveres, já que o seu ser mulher implica também uma missão peculiar nesta terra, que a sociedade deve proteger e preservar para o bem de todos. De fato, as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem, muitas vezes, também o sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. Queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à igreja e ao mundo. A mãe, que ampara o filho com a sua ternura e compaixão, ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe, e isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e a empatia. Por sua vez, a figura do pai ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para um mundo mais amplo e rico de desafios, pelo convite a esforçar-se e lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combine no seu trato com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão necessário como os cuidados maternos. Há funções e tarefas flexíveis que se adaptam às circunstâncias concretas de cada família, mas a presença clara e bem definida das duas figuras, masculina e feminina, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento da criança. Disse que a nossa sociedade é uma sociedade sem pais. Na cultura ocidental, a figura do pai estaria simbolicamente ausente, distorcida, desvanecida. Até a virilidade pareceria posta em questão. Verificou-se uma compreensível confusão, já que, em um primeiro momento, isso foi sentido como uma libertação. Libertação do pai patrão, do pai como representante da lei que se impõe de fora, do pai como censor da felicidade dos filhos e impedimento à emancipação e à autonomia dos jovens. Por vezes havia casos em que, no passado, reinava o autoritarismo, em certos casos até a prepotência. Mas, como acontece muitas vezes, passa-se de um extremo ao outro. O problema nos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua ausência, o fato de não estar presente. Por vezes o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações individuais, que até se esquece da família. E deixa as crianças e os jovens sozinhos. A presença paterna e, consequentemente, a sua autoridade são afetadas também pelo tempo cada vez maior que se dedica aos meios de comunicação e à tecnologia da distração. Além disso, hoje a autoridade é olhada com suspeita e os adultos são duramente postos em discussão. Eles próprios abandonam as certezas e, por isso, não dão orientações seguras e bem fundamentadas a seus filhos. Não é saudável que sejam invertidas as funções entre pais e filhos. Prejudica o processo adequado de amadurecimento pelo qual as crianças precisam passar e nega-lhes um amor capaz de orientá-las e que as ajude a maturar. Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores,
dificuldades e esperanças, e esteja próximo dos filhos no seu crescimento. Quando brincam e quando se aplicam, quando estão descontraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem e quando permanecem calados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho. Pai presente, sempre. Estar presente não significa ser controlador, porque os pais demasiado controladores aniquilam os filhos. Alguns pais sentem-se inúteis ou desnecessários, mas a verdade é que os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. Farão de tudo para não o admitir, para não o revelar, mas precisam dele. Não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixem de ser crianças antes do tempo. Fecundidade alargada. Aos que não podem ter filhos, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação. E por isso, mesmo que faltem os filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e indissolubilidade, como comunidade e comunhão de toda a vida. Além disso, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. A adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa, e desejo encorajar os que não podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar adequado. Nunca se arrependerão de ter sido generosos. Adotar é o ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. É importante insistir para que a legislação possa facilitar o processo de adoção, sobretudo nos casos de filhos não desejados, evitando assim o aborto ou o abandono. Os que assumem o desafio de adotar e acolhem uma pessoa de maneira incondicional e gratuita tornam-se mediação do amor de Deus, que diz: ainda que a tua mãe chegasse a esquecer-te, eu nunca te esqueceria. A escolha da adoção e do acolhimento expressa uma fecundidade particular da experiência conjugal, para além dos casos em que é dolorosamente marcada pela esterilidade. Diante daquelas situações em que o filho é pretendido, custe o que custar, como direito da própria realização, a adoção e o acolhimento, retamente entendidos, indicam um aspecto importante da paternidade e maternidade e da filiação, enquanto ajudam a reconhecer que os filhos, tanto naturais como adotivos ou acolhidos, são diferentes de nós e é preciso acolhê-los, amá-los, cuidá-los e não apenas pô-los ao mundo. O interesse predominante pela criança deveria inspirar sempre as decisões sobre a adoção e o acolhimento. Por outro lado, o tráfico de crianças entre países e continentes deve ser impedido, com oportunas intervenções legais e controles por parte dos Estados. Convém lembrar-nos também de que a procriação e a adoção não são as únicas maneiras de viver a fecundidade do amor. Mesmo a família com muitos filhos é chamada a deixar a sua marca na sociedade onde está inserida, desenvolvendo outras formas de fecundidade que são uma espécie de extensão do amor que a sustenta. As famílias cristãs não esqueçam que a fé não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. A cada um de nós cabe um papel especial na preparação da vinda do reino de Deus. A família não deve imaginar-se como um recinto fechado, procurando proteger-se da sociedade. Não fica à espera, mas sai de si mesma à procura de solidariedade. Assim, transforma-se num lugar de integração da pessoa com a sociedade e em um ponto de união entre o público e o privado. Os cônjuges precisam adquirir consciência clara e convicta dos seus deveres sociais. Quando isto acontece, não diminui o carinho que os une. Antes, enche-se de nova luz,
como está expresso nos seguintes versos, abre aspas, as tuas mãos são a minha carícia, o meu despertar diário. Amo-te, porque tuas mãos trabalham pela justiça. Se te amo, é porque és o meu amor, o meu cúmplice e tudo. E na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Fecha aspas. Poema Te Quiero, do Mário Benedetti. Nenhuma família pode ser fecunda se se concebe como demasiado diferente ou separada. Para evitar este risco, lembremos-nos que a família de Jesus, cheia de graça e sabedoria, não era vista como uma família estranha, como um lar alienado e distante das pessoas. Por isso mesmo, as pessoas sentiram dificuldade em reconhecer a sabedoria de Jesus e diziam: de onde lhe vem isso? Hein? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Não é ele o filho do carpinteiro? Isto confirma que era uma família simples, próxima de todos, integrada normalmente na povoação. E Jesus também não cresceu em uma relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas de bom grado movia-se na família alargada, onde encontrava os parentes e os amigos. Isto explica por que, quando regressavam de Jerusalém, os seus pais admitissem a possibilidade de um menino de 12 anos vagar pela caravana um dia inteiro, ouvindo as histórias e partilhando as preocupações de todos. Pensando que se encontrava na caravana, caminharam um dia inteiro. Mas, às vezes, acontece que algumas famílias cristãs, pela linguagem que usam, a maneira de dizer as coisas, o estilo do seu tratamento, a repetição constante de 2 ou 3 assuntos, são vistas como distantes, separadas da sociedade, e até os próprios parentes se sentem desprezados e julgados por elas. Um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, estabelecer a cultura do encontro, lutar pela justiça. Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada ser humano como um irmão. Um olhar atento à vida cotidiana dos homens e das mulheres de hoje demonstra imediatamente a necessidade que há, em toda parte, de uma vigorosa injeção de espírito familiar. Não só a organização da vida comum encalha cada vez mais em uma burocracia totalmente alheia aos vínculos humanos fundamentais, mas até o costume social e político mostra frequentemente sinais de degradação. Pelo contrário, as famílias magnânimas e solidárias abrem espaço aos pobres, são capazes de tecer uma amizade com os que vivem em piores condições do que elas. Se realmente têm como objetivo de vida o Evangelho, não podem esquecer o que diz Jesus. Todas as vezes que fizeste isto a um destes pequeninos, que são os meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em última análise, vivem o que nos é pedido, de forma tão eloquente, neste texto. Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz. Serás feliz. Aqui está o segredo de uma família feliz. Com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa, esperança ativa. A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em 1001 maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. Distinguir o corpo. Nesta linha, convém tomar muito a sério um texto bíblico que habitualmente é interpretado fora do seu contexto,
ou de uma maneira muito geral, pelo que é possível negligenciar o seu sentido mais imediato e direto, que é marcadamente social. Trata-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, na qual São Paulo enfrenta uma situação vergonhosa da comunidade. Nela, algumas pessoas ricas tendiam a discriminar os pobres, e isto verificava-se mesmo no ágape que acompanhava a celebração da Eucaristia. Enquanto os ricos se deleitavam com seus manjares, os pobres olhavam e passavam fome. Enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? A Eucaristia exige a integração no único corpo eclesial. Quem se aproxima do corpo e do sangue de Cristo não pode, ao mesmo tempo, ofender aquele mesmo corpo, fazendo divisões e discriminações escandalosas entre os seus membros. Na realidade, trata-se de distinguir o corpo do Senhor, de reconhecê-lo com fé e caridade, quer nos sinais sacramentais, quer na comunidade. Caso contrário, come-se e bebe-se a própria condenação. Este texto bíblico é um sério aviso para as famílias que se fecham na própria comodidade e se isolam, e, de modo especial, para as famílias que ficam indiferentes aos sofrimentos das famílias pobres e mais necessitadas. Assim, a celebração eucarística torna-se um apelo constante a cada um para que examine cada um a si mesmo, a fim de abrir as portas da própria família a uma comunhão com os descartados da sociedade, e depois sim receber o sacramento do amor eucarístico, que faz de nós um só corpo. Não se deve esquecer que a mística do sacramento tem um caráter social. Quando os comungantes se mostram relutantes em deixar-se impelir a um compromisso a favor dos pobres e atribulados, ou consentem diferentes formas de divisão, desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia. Ao contrário, as famílias que se alimentam da Eucaristia com a disposição adequada reforçam o seu desejo de fraternidade, o seu sentido social e o seu compromisso para com os necessitados. A vida na família em sentido amplo. O núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde estão os pais, os tios, os primos e até os vizinhos. Nesta família ampla, pode haver pessoas necessitadas de ajuda, ou pelo menos de companhia e gestos de carinho, ou pode haver grandes sofrimentos que precisam de conforto. Às vezes, o individualismo destes tempos leva a fechar-se na segurança de um pequeno ninho e a sentir os outros como um incômodo. Todavia, este isolamento não proporciona mais paz e felicidade. Antes, fecha o coração da família e priva-a do horizonte amplo da existência. Ser filho. Em primeiro lugar, falemos dos pais próprios. Jesus lembrava aos fariseus que o abandono dos pais é contrário à lei de Deus. Não faz bem a ninguém perder a consciência de ser filho. Em cada pessoa, mesmo quando se torna adulta ou idosa, quando passa também a ser genitora ou desempenha funções de responsabilidade, por baixo de tudo isso, permanece a identidade de filho. Todos somos filhos. E isto recorda-nos sempre que a vida não nola demos sozinhos, mas recebemo-la. O grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos. Todos somos filhos, e isto recorda-nos sempre que a vida não nola demos sozinhos. A vida nós não concedemos a nós mesmos por nós próprios, mas recebemo-la. Nós recebemos a vida de outrem. O grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos. Por isso, o quarto mandamento pede aos filhos que honrem o pai e a mãe. Este mandamento vem logo após aqueles que dizem respeito ao próprio Deus. Com efeito, contém algo de sagrado, algo de divino,
algo que está na raiz de todos os outros tipos de respeito entre os homens. E na formulação bíblica do quarto mandamento acrescenta-se: para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro e de uma história verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade sem honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos. Mas há também a outra face da moeda. Deixará o homem o pai e a mãe, diz a palavra de Deus. Às vezes isto não é cumprido, nunca se chegando a assumir o matrimônio porque falta esta renúncia e esta dedicação. Os pais não devem ser abandonados nem transcurados, mas, para unir-se em matrimônio, é preciso deixá-los, de modo que o novo lar seja a morada, a proteção, a plataforma e o projeto, e seja possível tornar-se verdadeiramente uma só carne. Acontece em alguns casais ocultar ao próprio cônjuge muitas coisas que, entretanto, se dizem aos pais, chegando ao ponto de se importar mais com as opiniões destes, dos pais, do que com os sentimentos e as opiniões do cônjuge. Não é fácil manter essa situação por muito tempo, e só provisoriamente poderia ter lugar, isto é, enquanto se criam as condições para crescer na confiança e no diálogo. O matrimônio desafia a encontrar uma nova maneira de ser filho. Os idosos. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me abandones quando diminuem minhas forças. Salmo 71, 70, versículo 9. É o brado do idoso, que teme o esquecimento e o desprezo. Assim como Deus nos convida a sermos seus instrumentos para escutar a súplica dos pobres, assim também espera que ouçamos o brado dos idosos. Isto interpela as famílias e as comunidades, porque a Igreja não pode nem quer conformar-se com uma mentalidade de impaciência, e muito menos de indiferença e desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço, hospitalidade, que faça o idoso sentir-se parte viva da comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. Por isso, como gostaria de uma igreja que desafia a cultura do descarte com a alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos. São João Paulo II convidou-nos a prestar atenção ao lugar do idoso na família, porque há culturas que, especialmente depois de um desenvolvimento industrial e urbanístico desordenado, forçaram e continuam a forçar os idosos a situações inaceitáveis de marginalização. Os idosos ajudam a perceber a continuidade das gerações, com o carisma de lançar uma ponte entre elas. Muitas vezes, são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos. E muitas pessoas podem constatar que devem precisamente aos avós a sua iniciação à vida cristã. As suas palavras, as suas carícias ou a simples presença ajudam as crianças a reconhecer que a história não começa com elas, que são herdeiras de um longo caminho e que é necessário respeitar o fundamento que as precede. Quem quebra os laços com a história terá dificuldade em tecer relações estáveis e reconhecer que não é o dono da realidade. Com efeito, a atenção aos idosos distingue uma civilização. Em uma civilização, presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria dos idosos. A falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. É a mentalidade imatura do já está ultrapassado. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos passados é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. Não se pode educar sem memória.
Lembrai-vos dos primeiros dias. As histórias dos idosos fazem muito bem às crianças e aos jovens, porque os ligam à história vivida tanto pela família como pela vizinhança e o país. Uma família que não respeita nem cuida de seus avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada. Mas uma família que recorda é uma família com futuro. Por isso, em uma civilização em que não há espaço para os idosos, onde eles são descartados porque criam problemas, tal sociedade traz em si o vírus da morte, porque se separa das próprias raízes. O fenômeno contemporâneo de sentir-se órfão, em termos de descontinuidade, desenraizamento e perda das certezas que dão forma à vida, desafia-nos a fazer das nossas famílias um lugar onde as crianças possam lançar raízes no terreno de uma história coletiva. Ser irmão. A relação entre os irmãos aprofunda-se com o passar do tempo, e o laço da fraternidade que se forma na família entre os filhos, quando se verifica em um clima de educação para abertura aos filhos, é uma grande escola de liberdade e de paz. Em família, entre irmãos, aprendemos a convivência humana. Talvez nem sempre estejamos conscientes disto, mas é precisamente a família que introduz a fraternidade no mundo. A partir desta primeira experiência de fraternidade, alimentada pelos afetos e pela educação familiar, o estilo da fraternidade irradia-se como uma promessa sobre a sociedade inteira. Crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar uns dos outros, de ajudar e ser ajudado. Por isso, a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho com que é circundado o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil, doente ou deficiente. Faz falta reconhecer que ter um irmão, uma irmã que te ama, é uma experiência forte, inestimável, insubstituível. Mas é preciso ensinar com paciência aos filhos a tratarem-se como irmãos. Esta aprendizagem, por vezes fadigosa, é uma verdadeira escola de sociabilidade. Em alguns países, existe uma forte tendência para ter apenas um filho, pelo que a experiência de ser irmão começa a ser rara. Nos casos em que não se pôde ter mais de um filho, é preciso encontrar formas de a criança não crescer sozinha ou isolada. Um coração grande. Com efeito, além do círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos, temos a família alargada, que não pode ser ignorada. Com efeito, o amor entre o homem e a mulher no matrimônio e, de forma derivada e ampla, o amor entre os membros da mesma família, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre parentes e familiares, é animado e impelido por um dinamismo interior incessante, que leva a família a uma comunhão sempre mais profunda e intensa, fundamento e alma da comunidade conjugal e familiar. Aí se integram também os amigos e as famílias amigas, e mesmo as comunidades de famílias que se apoiam mutuamente nas suas dificuldades, no seu compromisso social e na fé. Esta família alargada deveria acolher com tanto amor as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas que devem continuar a educação dos seus filhos, as pessoas deficientes que requerem muito carinho e proximidade, os jovens que lutam contra uma dependência, as pessoas solteiras, separadas ou viúvas que sofrem a solidão, os idosos e os doentes que não recebem o apoio dos seus filhos, até incluir no seio dela mesmo os mais desastrados nos comportamentos da sua vida. E pode também ajudar a compensar as fragilidades dos pais, ou a descobrir e denunciar a tempo possíveis situações de violência ou mesmo de abuso sofridas pelas crianças, dando-lhes um amor sadio e um sustentáculo familiar quando os seus pais não o podem assegurar. Por fim, não se pode esquecer que, nesta família alargada, estão também o sogro, a sogra e todos os parentes do cônjuge. Uma delicadeza própria do amor é evitar vê-los como concorrentes, como pessoas perigosas,
como invasores. A união conjugal exige que se respeite as suas tradições e costumes, que se procure compreender a sua linguagem, evitar maledicências, cuidar deles e integrá-los de alguma forma no próprio coração, embora se deva preservar a legítima autonomia e intimidade do casal. Estas atitudes são também uma excelente maneira de exprimir a generosidade da dedicação amorosa ao próprio cônjuge.